Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões e dessa vez a gente vai falar da relação entre hermetismo e ciência moderna. Justamente porque o hermetismo, sendo uma ciência antiga, influenciou de certa forma decisivamente o próprio surgimento da ciência moderna e tem coisas que se faz hoje, como física de partículas, que talvez tenham origem em reflexões pelo menos muito mais antigas do que a época do advento da ciência moderna lá com Galileu e Copérnico. Se você não acredita muito nisso, assiste esse vídeo até o final que talvez você mude de ideia. Alguns dizem que ele viveu na região de Ninos, no Egito Antigo, em algum ponto do tempo, entre 2500 a.C. e 1500 a.C. Dizem que era legislador e filósofo, e teria escrito 36 livros sobre teologia e filosofia, que naquela época não eram assim tão separadas, e também 6 sobre medicina, todos eles perdidos ao longo das invasões e saques e mudanças de impérios regionais lá no Egito Antigo. Alguns o confundem com um deus ou com deuses. Uns o chamam de Tote, mas ele ficou mais conhecido como Hermes. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. A fonte primária do que se convencionou chamar hermetismo. Segundo Mircea Eliade, um grande mitólogo do século passado, nesse livro aqui é o volume 2, da história das crenças e das ideias religiosas, o hermetismo teria florescido entre os séculos 3 a.C. e 3 depois de Cristo, portanto bem depois do que dizem as lendas, no mundo helênico e romano. Primeiramente através da própria cultura popular e depois como filosofia profunda, onde ele situa a sua obra mais importante, o Corpus Hermeticum, que foi escrito em grego. Eliade vê no hermetismo um imenso sincretismo de filosofias espirituais judaicas, egípcias, iranianas e até mesmo platônicas. É muito difícil, portanto, cravar que Hermes Trismegisto foi somente um homem ou um deus, ou talvez um grupo de sacerdotes e escritores, ou que viveu somente no Egito, e etc, etc, e etc. Ou seja, essa própria... o que Eliade fala aqui de que surgiu, na verdade, no mundo helênico, no mundo grego, é porque a gente não tem escritos que comprovem que ele é mais antigo. Apesar que ele cita religiões e mitos e costumes religiosos muito mais antigos. Então dá para você cravar que realmente era do Egito Antigo, mas muito provavelmente, se não era, foi fortemente influenciado pela cultura egípcia antiga. Mas o que nos importa aqui são os famosos 7 princípios herméticos. Teria Hermes Trismegisto, seja ele quem for, adivinhado em boa medida os avanços da ciência e do conhecimento modernos milênios atrás? É isso que a gente vai ver a seguir. E essa introdução que eu fiz aqui ao hermetismo é só para não deixar alguma coisa muito vaga, porque na sequência do vídeo eu vou estar comparando os famosos 7 princípios herméticos citados aqui aos avanços, alguns dos avanços da ciência moderna. Se você quer, antes de continuar o vídeo, aprender mais sobre o hermetismo, eu indico pelo menos 2 vídeos. Um é o vídeo mais assistido no canal Conhecimentos da Humanidade, eu vou deixar aqui no card, tá? É o vídeo que fala exatamente sobre hermetismo e 7 princípios herméticos. E também no canal Nova Acrópole tem um vídeo muito mais longo, que é uma palestra da professora Luciana Galvão, mas que também é muito bom, né, o vídeo, que eu também vou deixar aqui nos cards. Então se vocês quiserem ir lá e aprender muito mais sobre o hermetismo e sobre Hermes Trismegisto, para depois voltar e assistir essa comparação minha dos 7 princípios herméticos com a ciência moderna, aí fica com vocês. Mas se vocês quiserem continuar agora, não vai afetar muita coisa, porque os 7 princípios herméticos são meio que autoexplicáveis, né? Então vocês vão entender melhor na sequência. O primeiro princípio é: o todo é mente, o universo é mental. Bem,
É verdade que na ciência moderna não tem lá muitas teorias conceituadas e consideradas que consideram o universo especificamente como uma coisa mental, né? Isso aí está mais no ramo da metafísica, da filosofia, na verdade. Mas, como cita lá no Kybalion, eu vou falar mais sobre o Kybalion no final do vídeo, mas como cita lá no Kybalion, esse princípio está fundamentado no fato de que o próprio universo é uma criação mental e que ele teve um surgimento, né? Digamos assim, ele surgiu no tempo, né? Junto com o tempo, inclusive. Ele passou a existir junto com o tempo. E isso tem tudo a ver com que aquela teoria inicialmente proposta pelo Georges Lemaitre, que era um padre jesuíta belga, e que depois recebeu o nome que era pejorativo de Big Bang, né, pelo astrônomo inglês Fred Hoyle, porque naquela época os cientistas, início do século passado, os cientistas não acreditavam que o universo poderia estar se expandindo. Einstein não concordou com isso, depois Einstein até admitiu que esse foi o maior erro da carreira dele, não concordar com essa proposta, essa teoria de que o universo estava se expandindo, que depois foi comprovado. Mas por que eles não acreditavam nisso? Eles acreditavam que o universo sempre esteve aí, que era uma coisa eterna, e justamente por isso você não precisava se preocupar muito com a criação. E quando o Lemaitre vem com essa história de que não, teve um Big Bang, ele teve um início e depois ele se expandiu, isso pareceu bíblico demais, né? Não tem como negar, parece uma coisa bíblica, porque tem um ponto lá que foi criando, né? Foi se expandindo, então parece uma coisa meio esquisita a princípio. Hoje em dia, a maioria dos cientistas aceita essa teoria de boa, mas é porque isso já deixou de ser uma coisa questionável, porque foi comprovado cientificamente. Agora, o que isso tem a ver com uma questão bíblica ou não, já é outra história, mas certamente tem a ver com o que o Kybalion defende como uma criação mental, porque assim como Benedito Spinoza, o filósofo holandês, muitos séculos depois veio dizer que uma substância não pode criar a si mesma, né, que ele falou isso na Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, que é a obra-prima dele. Ele fala, uma substância não pode criar a si mesma. Então ele postula que, como do nada pode surgir, tudo que existe surgiu dessa mesma substância, que no hermetismo é considerada uma mente. Então, o processo de criação do universo, como não poderia depender de nada de fora dele, né? Como Carl Sagan um dia disse no Cosmos, né? Tem um episódio do Cosmos que começa mais ou menos assim, que eles estão assando lá uma torta de maçã, e ele fala, para você criar uma torta de maçã a partir do zero, primeiro é preciso criar todo o universo e todas as suas leis. Então é mais ou menos por aí, você não pode criar nada independente de coisas que ainda não existam, né? Porque não dá para criar, você tem que criar só dependente do que já existe. O que já existia era essa mente imaginou o todo. E é por isso que o princípio hermético de que o todo é mental está fortemente fundamentado, logicamente, na própria ideia da criação, né? Então é mais ou menos por aí que você chega numa certa comparação com a ciência moderna, apesar de que a ciência moderna, obviamente, não entende o universo como uma mente, entende como uma coisa física mesmo, né, e energética, matéria e energia, mas não necessariamente uma mente assim como a nossa, né? Mas dá para você fazer uma analogia, não é que seja a mesma coisa que a nossa mente, como a gente vai ver no segundo princípio hermético daqui a pouco, mas é uma analogia. E até na questão da Bíblia mesmo, que dá para fazer uma última comparação aqui, diz lá que no princípio Deus criou o céu e a terra. Bem, o que Hermes está propondo, na verdade, é mais ou menos que o todo é o céu e a terra. Então, Deus não criou o céu e a terra, Deus imaginou tudo a partir de si mesmo. Essa que é a diferença, ou seja, Deus não está em algum lugar, num trono no céu, ou afastado da gente. Não, Deus é tudo, Ele está mais perto de mim do que o meu próprio olho. Ele está entre eu e essa câmera que está me filmando, entendeu? Ele está em tudo, não tem nada que seja muito fundo onde não esteja Deus, nada que seja muito longe onde não esteja Deus. E assim como não tem nada fora do espaço-tempo, não tem nada fora da ideia de Deus. E esse é o primeiro princípio hermético. Bem, e o segundo princípio hermético diz que assim acima como abaixo, e assim abaixo como acima. Ou seja, ele estabelece uma correlação entre as leis que regem o que está abaixo, o que está na terra, no mundo, e as leis que regem o que está no céu.
Obviamente que quando isso surgiu inicialmente, o céu era considerado uma coisa um pouco diferente do que... Não um pouco não, bastante diferente do que a gente considera o céu. A gente considera o céu mais ou menos o universo inteiro, que tem bilhões e bilhões de galáxias, mas naquela época, na Grécia Antiga, pelo menos, não se pensava muito assim. Então eu vou voltar a ler aqui para não me perder, porque eu vou estar citando Aristóteles. Eu não gosto de citar Aristóteles de forma errada. Então vamos lá. Mais ou menos quando o hermetismo surgiu no mundo grego, já era válida a chamada física aristotélica, baseada nas ideias de Aristóteles sobre o cosmos. Ela foi inicialmente tão respeitada que era quase intocável, mas eventualmente sofreu críticas e somente muitos séculos depois, com o advento do telescópio e da ciência moderna, foi derrubada em definitivo. Ora, há pelo menos dois princípios fundamentais da física aristotélica que batem de frente com o segundo princípio ou axioma de Hermes. Segundo Aristóteles, objetos muito acima da superfície da Terra não são constituídos por matéria originalmente terrestre, comum, mas pelo chamado éter ou quintessência. Ele também defendia que o Sol e os planetas são esferas perfeitas que não se alteram. Bem, isso basicamente queria dizer que o céu, ou tudo que havia para além da Terra, não seguia as mesmas leis físicas, tampouco era constituído da mesma matéria básica. E aí não foi exatamente isso que arriscou Hermes. Ele falou lá atrás, né, que assim acima no céu vale também, assim como vale acima no céu, vale também abaixo na Terra. Ou seja, ele já estava dizendo lá atrás que as leis que regem o que está no céu são as mesmas que regem o que está na Terra. Ou seja, a matéria que forma o que está no céu é a matéria que forma o que está na Terra. E hoje a gente sabe, através da ciência moderna, que a gente de fato é formado por poeira de estrelas, né? Se não fossem as fusões que ocorrem, as fusões nucleares que ocorrem só nos núcleos estelares, a gente só teria basicamente gás, né, no universo. Os elementos pesados, né, como o ferro, o carbono, outras coisas, só seriam, não existiriam, na verdade. Então a gente não teria vida, não seria possível ter a vida se não fossem as estrelas. Até porque, por uma série de outras razões também, se não fossem estrelas e também buracos negros, você também não teria galáxias, não teria planetas orbitando em volta de estrelas e tudo mais. Então, as estrelas, né, são as mães da vida. Só que, além disso, a gente é formado pela poeira delas, né? A gente é formado por poeira de estrelas, como bem disse Carl Sagan no Cosmos também. Só que, como é que alguém poderia saber disso sem um telescópio e há milhares de anos atrás? Essa que é a grande questão. Mas, de fato, Hermes estava certo e Aristóteles, infelizmente, estava errado. Bem, o terceiro princípio hermético fala que nada se encontra parado, tudo se movimenta, tudo vibra. E esse aqui eu acho que é o mais impressionante, porque ele diz respeito à física de partículas. Ele foi escrito originalmente há milênios atrás. Vou voltar a ler aqui, porque eu achei isso bastante importante, para não perder nada. Quando Hermes elaborou tal axioma, ou princípio, o máximo que se podia observar do mundo atômico era o que se conseguia enxergar com olhos nus. Então o máximo que você conseguia ver era tipo alguma poeirinha quando batia um raio de sol, e você sabia que tinha umas poeirinhas bem pequenininhas. Mas você não tinha a menor noção de que tinha coisas muito menores dentro de cada grãozinho de poeira ali, né? Pelo menos com o olho nu era impossível perceber. Demócrito, que é um filósofo grego antigo, fala em átomos indivisíveis. A própria origem do termo átomo quer dizer isso, né? Uma coisa indivisível, um elemento básico indivisível. E dizem que tal ideia veio da observação da poeira, como eu tinha falado. Tudo bem, o filósofo grego não estava tão longe da verdade, mas como diabos Hermes pode ter tomado conhecimento de que tudo que há de fato está em constante vibração e jamais parado? As ideias de Demócrito só vieram a ser revistas em meados do século XIX, sendo que a física de partículas e a mecânica quântica só surgiram para valer na ciência do século XX, o século passado. Hoje sabemos que no mundo atômico e subatômico, as partículas não somente estão vibrando incessantemente, como sequer podem ser medidas com grau completo de certeza quanto à sua posição ou seu movimento. Segundo o princípio da incerteza da física quântica, quando sabemos de uma informação, como a posição,
ou sabemos de uma informação com a posição, ou sabemos da outra, que é o movimento, a velocidade. Em seu estado mais fundamental, os elementos que constituem o cosmos estão não somente em vibração eterna, como se movimentam de forma tão elusiva que sua posição no espaço é antes uma probabilidade do que uma certeza. Como já disse uma vez um físico muito simpático, eu acho que é o Richard Feynman, né? Se você acha que entendeu alguma coisa sobre a mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Então, hoje a gente sabe que, olha só, quando eu bato aqui uma mão na outra, quando eu bato palma, quando eu bato minha cara, se algum átomo aqui estivesse realmente se chocando com outro, a gente teria uma fusão atômica e tudo iria para o espaço, né? Quer dizer, eu pelo menos aqui eu estaria morto já. Mas como é que Hermes poderia saber, há milhares de anos atrás, que quando a gente encosta um dedo no outro, a gente não está realmente tocando nada de realmente sólido, né? Como a gente imagina que seria um sólido. Nem um átomo aqui está se tocando. Como é que ele poderia saber disso? Porque na verdade o que acontece aqui é uma repulsão eletrostática, né? Quando um átomo está muito próximo do outro, gera uma eletricidade aqui que é captada pelos nervos. Os nervos levam essa informação rapidamente até o meu cérebro. O meu cérebro interpreta isso aqui como uma coisa sólida. Então eu posso forçar aqui até quebrar meu dedo, né? Mas eu não vou conseguir causar uma fusão nuclear. Precisaria de um equipamento muito mais potente para isso, né? E é impressionante que um cara, ou seja lá, se for um deus, se for um cara, se for um grupo de sacerdotes, mas não importa. O que importa é que isso aí já estava postulado há milhares de anos atrás. Tudo vibra e nada está parado. E, na verdade, ele tinha toda a razão. Bem, chegamos ao quarto princípio hermético. É um pouco mais longo, vou dar uma lida aqui. Tudo é dual, tudo tem dois polos. Tudo tem o seu par de opostos. Igual e desigual são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encontram. Todas as verdades são nada mais que meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, na verdade, esse princípio aqui ele é muito mais filosófico e metafísico do que propriamente científico. Eu vou comentar mais a parte científica, tá? Eu teria muito mais para falar de filosofia aqui, mas fica para outros vídeos. E a parte científica, basicamente, que Hermes também meio que adivinhou que com o advento do eletromagnetismo a gente ia descobrir que as coisas realmente têm dois polos. Então mesmo uma pilha que você usa no seu controle remoto, ela tem um polo positivo e o polo negativo, né? E isso aqui não quer dizer que o polo positivo é superior, isso aqui é inferior, nem que isso aqui é bom e isso aqui é mal. Então essa aqui é a ideia, não tem nenhum julgamento moral intrínseco nisso. É basicamente que as coisas têm dois polos, né? A forma mais fácil de explicar isso é você pensar na temperatura. A temperatura tem dois polos. Você tem o calor e o frio. Só que, na verdade, quando é que você sabe quando está calor e quando está frio? Isso varia de pessoa para pessoa, varia de momento do ano para momento do ano, varia se a pessoa está gripada ou não, porque uma pessoa que com 20 graus Celsius, né, ela acha que não está frio, se ela estiver gripada, ela pode estar achando super frio. Né? E por aí vai. Então não deixa de ser uma coisa curiosa que lá atrás ele já tenha postulado isso e mais uma vez Hermes tinha razão. Bem, o quinto princípio hermético diz que tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem as suas marés. Tudo sobe e cai. A oscilação pendular se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda e o ritmo é a compensação. Esse aqui é mais um princípio que tem mais a ver com filosofia e metafísica. Só que se você parar para pensar que ele fala em marés, né, que tem a maré alta e a maré baixa, talvez você pudesse já postular de que eles, naquela época, não acreditava numa terra plana. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso porque eu acho que não vem ao caso. Então vamos para o próximo.
Então, o sexto e penúltimo princípio hermético diz que toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Tudo ocorre de acordo com a lei. O acaso é tão somente um nome para uma lei ainda não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Bem, esse talvez seja o axioma mais científico, né, de Hermes. Parece simples para muitos de nós hoje imaginar que nenhum pedregulho sequer rola de uma encosta montanhosa sem uma causa física anterior, como chuvas torrenciais ou a lenta degradação da mata no entorno. Porém, numa época onde o pensamento mágico era ainda amplamente aceito, arriscar dizer que nada poderia simplesmente surgir ou ocorrer do nada, ao acaso, como num passe de mágica, ainda era algo revolucionário. E de fato, mais uma vez, Hermes tinha razão. Bem, chegamos ao sétimo e último princípio hermético, que diz que o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Bem, à primeira vista esse axioma parece de todos o chute mais fácil de ter sido acertado naquela época de Hermes, né? Afinal, bastava se olhar para os homens e as mulheres, os machos e as fêmeas no mundo animal e elaborar uma teoria básica, né, que existem machos e fêmeas. No entanto, Hermes parece ter se referido a algo mais profundo. Algo com que a psicologia só veio esbarrar mais seriamente nos dias atuais. Gênero não é sexo biológico, e sexo biológico não é gênero. Se há crianças que desde bem novinhas dizem estarem presas no corpo errado, é que enxergam a si mesmas antes pelos princípios ou as energias, sejam masculinas ou femininas, que dominam a sua alma, do que propriamente pelo corpo que elas habitam. A transexualidade é ainda um tabu tão grande que foi somente esse ano, 2018, que estou gravando esse vídeo, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, a retirou da lista de transtornos mentais. Hoje, por todo mundo civilizado, se debate o que é gênero e se existe mesmo alguém 100% macho ou 100% fêmea. Ou se, pelo contrário, se todos somos compostos por uma mescla de princípios ou energias masculinas e femininas. Assim, há muita gente que nunca ouviu falar de hermetismo, que sequer acredita em alma ou em reencarnação, mas que se debruça profundamente sobre tais questões de gênero. E é mais uma coisa que, de certa forma, Hermes antecipou há milênios atrás, né? Então, o que se quer dizer, basicamente, o que se fala também na alquimia, né, o próprio casamento alquímico na alquimia fala sobre isso, é que a gente, para se tornar uma pessoa melhor, a gente precisa equilibrar nossas energias masculinas e femininas. Isso não necessariamente tem a ver com transexualidade também, ou com bissexualidade, homossexualidade ou heterossexualidade, né? Não tem a ver com sexualidade per si, né? E nem com qualquer tipo de transtorno de gênero que seja. Tem a ver com equilíbrio, né? Então, eu como um macho, né, eu tenho aqui um corpo de homem, né, mesmo que eu fosse gay, de qualquer forma eu teria que ter essas duas energias equilibradas. E mesmo não sendo gay, eu tenho que ter as energias equilibradas. Então eu tenho que ser homem e mulher ao mesmo tempo nesse sentido. Eu tenho que ter esse casamento alquímico dentro de mim. E como o hermetismo tem muito a ver com a alquimia, é natural que isso tivesse a ver também, esse último princípio. Então ele a princípio parece um princípio meio bobo até, meio óbvio. Mas na verdade é mais um princípio bastante profundo para quem analisa ele mais profundamente, né? Aqui eu fugi um pouquinho da ciência propriamente dita, mas achei que vinha ao caso falar sobre isso também. Tá. Bem, se vocês não conheciam o hermetismo e querem se aprofundar mais, e gostaram do que ouviram até aqui, além daqueles vídeos que eu indiquei no início desse vídeo aqui, nos cards, mas deve estar nos cards aqui ainda, eu indico também a minha tradução do Kybalion, que foi publicada pelo Clube de Autores, e também tem ainda disponível na editora Diamond. Essa aqui não tem muitas edições ainda, tá? Deve estar acabando, né?
É um pouquinho mais caro, mas acho que vale a pena. Eu vou deixar os links aqui embaixo onde vocês podem achar. Essa aqui nunca vai sair de edição porque é print on demand, ou seja, quando você pede, eles imprimem e te enviam. E além disso, essa versão aqui está na Amazon também, tá por R$2, o preço de um café ou menos. E também nunca vai sair de edição, então para quem não quer gastar muito, baixa o seu Kindle ou usa o seu próprio Kindle, abaixa o aplicativo do Kindle que é gratuito em qualquer tablet, ou até no celular, smartphone ou no laptop, e aí dá uma lida lá. Não é um livro muito grosso, tá? Meio fininho. E na verdade esse livro aqui foi escrito em 1908, foi lançado em 1908 em inglês lá nos Estados Unidos, né? Por isso que eu consegui traduzir, né? Não consegui traduzir grego. E ele foi lançado por um grupo de anônimos chamado Três Iniciados, que se postula que eram gente da maçonaria, da teosofia, mas não importa muito, porque eles não quiseram se evidenciar a si mesmos, eles quiseram evidenciar a mensagem. E essa mensagem, apesar de ser um livro moderno, de certa forma, né, porque é de 1908, mas ele trata de axiomas antigos lá dos primeiros séculos depois de Cristo, pelo menos, né, quiçá coisa muito mais antiga do Antigo Egito. Então é um caibalho que ele trata de um caibalho mais antigo, né? Tem um caibalho moderno de 1908 que é esse aqui, mas ele trata de um caibalho muito mais antigo que se perdeu nos anais da história e foi transmitido só no boca a boca mesmo, tá? Então para quem tiver interesse tá aí, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!